Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, mais um programa Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente da associação. Obrigado, Eduardo. Obrigado, boa noite. Também aqui ao meu lado a professora Yara Carvalho Silva. Obrigado, Yara. Obrigado, boa noite. Aqui à minha direita está o professor Manuel Messias de Oliveira, professor mestre, quase doutor. Mais uma vez. Boa noite, obrigado. Uma hora não, da defesa da terra quer estar presente aí. E nós estamos mostrando todo mundo aqui junto, vendo a plateia. E também o Rogério de Almeida Muniz, mestre em educação, pesquisador e autor de livros sobre educação. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Bom, nós estamos discutindo educação, amor, paixão, compaixão e outros programas. E falamos muito do lado negativo, né? Da guerra, do afastamento, da violência, né? Mas também tem um lado positivo que nós temos que abordar, não, Yara? Exatamente, que é o mais importante, que é a nossa proposta hoje, né? É falar da não violência e para se falar em não violência, temos que falar de amor. O que é positivo, o que faz bem ao coração. Eduardo, o que faz bem ao coração? Vamos ver, né, Gregório? Nós estamos aqui... Remédio à pressão? E não tem um infarto. Não. Vamos ver aqui, né? Nós já estamos no terceiro programa com essa bancada aqui de mestres e doutores, né? De ex-professores, né? Da nossa extinta delegacia da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Mas o nosso programa continua. E nós vamos hoje, então, abordar o tema felicidade e realizações, né? Mesmo porque, né, durante a ADESG, para quem não conheceu a ADESG em si, a gente discutia Brasil, discutia mundo, ou seja, o nosso era levar uma discussão sobre o que acontecia no atual momento, conhecer um pouquinho o nosso país. A delegacia foi fechada, mas nós continuamos aí com a Associação dos Adesguianos, continuamos levando o debate, dessa vez não para um grupo restrito de 30, 25 alunos, como acontece na ADESG, mas aqui nós estamos levando para um plateia um pouco maior, e ele está falando assim, o que é que aqueles cinco estão tentando explicar? Então vamos lá, né? Vamos lançar o seguinte debate agora. Como se sentir feliz, realizado naquilo que se faz? Qual seria a relação entre felicidade e realização? Eu penso, Eduardo, que para eu me sentir realizado naquilo que eu faço, eu tenho que partir de uma premissa muito básica. Eu tenho que amar o que faço. Eu tenho que gostar, eu tenho que me identificar com aquilo que eu faço. Mas isso é viável mesmo nos nossos filhos? Então, quando eu não posso amar, quando eu não posso amar, eu vou ter que me adaptar a uma série de coisas. Olha, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que trabalhar. Mas eu não gosto do meu emprego, não é isso que eu queria fazer. Então eu vou me sujeitar a tudo isso. Eu até acho, Yara, que me sujeitar a isso é mais difícil do que amar isso. Porque o exercício da minha paciência, da minha tolerância, o que eu tenho que ficar num lugar que eu não gostaria de estar, isso me incomoda muito. E quando eu não tenho perspectiva de quanto tempo isso vai durar, porque uma coisa é eu ir lá e falar, vou ficar só 3 meses. Ô gente, mas 2 dias eu estou fora de vocês, né? Tá ok. Agora outra coisa é quando eu não tenho essa perspectiva. Mas eu acho que um dos segredos também seria fazer aquilo que gosta pelo prazer de fazer. É isso aí. O dinheiro é importante, sim. Mas é muito mais importante a realização, porque o emprego, muitas das vezes, é para uma vida inteira. E não há dinheiro que pague o seu prazer de fazer aquilo que gosta. Bom, só confirmando a fala da senhora, há alguns anos atrás eu fui chamado para administrar uma empresa. Então eu parei de dar aula. Está aqui um compromisso verbal e durante um ano administrar essa empresa. 365 dias passados, no dia seguinte eu decidi para sair, para voltar a dar aula. Na época eu reduzi meu salário em 70%. Até hoje a minha esposa compra isso. E quando eu parei de dar aula, quando eu deixei de administrar a empresa para voltar a dar aula, eu fui trabalhar numa escola do estado, com um contrato. Se chega alguém, dono do cargo, no dia seguinte sai sem nem aviso. Eu não teria redução de 70%, de 100%. Mas eu sempre procurei pensar em ser antes de ter. Então é muito difícil você fazer a mesma coisa a vida inteira
confirmando o que o senhor Rogério fala, sem gostar. Viver isso temporariamente é até possível, mas a vida inteira não dá. E tem uma fala do Nietzsche, que depois foi confirmada também numa das cartas do João Paulo II, que diz mais ou menos assim: torna-te aquilo que és. Seja aquilo que você é chamado a ser. Perfeito. Viva a sua vocação. E isso é possível. Eu acho que todos nós aqui fazemos isso e testemunhamos isso. Conheço vocês aí e dentro do que eu conheço vivemos isso. O problema, e acho que a pergunta do senhor foi no sentido da turma de hoje, né, como é que isso fica também. Eu acredito que nos dias de hoje tem muita gente que não pensa no ser. E aí ele pensa no ter. E aí é impossível fazer isso aqui. Não tem como ser feliz. Acho que qualquer um que estuda um pouquinho de filosofia ou de psicologia, de qualquer outra área, não tem como ser feliz vivendo aquilo que eu não sou. E eu me atreveria até a dizer uma coisa. Nós somos 5 pessoas que estão aqui com vocês agora e que podemos dizer que somos felizes naquilo que fazemos. Com certeza. Eu larguei, eu era funcionário concursado da Universidade Federal de Uberlândia, larguei com 7 anos porque eu não me sentia feliz dentro da Universidade Federal de Uberlândia, naquele momento. Já se passaram 17, 20 anos. Eu me arrependo? Não, muito pelo contrário. Eu continuo sendo feliz fora da universidade e fora de um ancorador financeiro. Abrir mão. Agora, se me chamar para ser consultor por 3 meses, eu aceito. Aí vai, é diferente. A consultoria, né, Rogério? Não deixa a gente ficar. Você pode ficar meio infeliz, mas pelo menos sabe que é por pouco período. Então, abrir mão de 3 empregos, que hoje estaria aí muito bem, né? Mas nunca me arrependi, porque o meu grande prazer era estar dentro de uma escola. Tenho certeza que o mesmo acontece com você, Eduardo, que você realiza pela forma que eu já ouvi você falar do seu trabalho. E sei de vocês que acompanhei, que tem amor aquilo que fazem. Então o segredo é esse. Você pode até não ficar rico, não, mas você pelo menos é feliz. E outra coisa, sendo feliz não faz ninguém infeliz, né? Que é outro problema. Quando a pessoa está infeliz, você já viu que coisa que ela irradia, né? Ela agrega tudo. Onde a pessoa chega, ela esbarra em todo mundo. Como atrai, né? Sai esbarrando em todo mundo. Então, eu penso muito nessa questão da felicidade atrelada às nossas realizações. Né? Eu só realizo aquilo que eu sou. Isso, eu não me realizo fora daquilo que eu sou. Né? Tem um detalhe: dificilmente uma pessoa alcança real sucesso quando ela não gosta do que faz. Porque fica muito mecânico, né? Eu acho que fica muito artificial. Esse mesmo pensador que o Manuel citou, o Nietzsche, ele fala assim, que nós somos chamados na vida a construir uma ponte para que a gente possa atravessar o rio da vida. Só que quando a gente começa a elaborar a ponte, trabalhar, aquele negócio todo, dá uma canseira danada, e aí surgem os semideuses. Aquelas pessoas falam, não, acho que isso não, só te dá. Faz só uma pinguela. Faz uma pinguelinha e pronto, e você vai atravessar mais rápido. Agora, se você não quiser fazer a pinguela, faz assim, ó. Eu conheço um atalho por aqui, ó, você vai dar, nós vamos pegar um atalho aqui e você vai pegar a vida lá na frente. Vai ser muito melhor para você. E aí Nietzsche diz, se você faz isso, você se hipoteca na mão dessas pessoas. Então não é você que construiu. E a parte do atalho que você pulou, você deixou de viver. Você não viveu o atalho. Mas aí até me leva, vou te cortar um pouquinho, me leva naquele pensamento que a gente tem hoje em dia, dos jovens. Hoje eles chamam de adolescente pessoas com 22, 23 anos. Também já era, na minha época, seria assim, aquele cavalão. Aquele cavalão barbado, ou seja, que a gente não se ofendia com isso, com esses termos, e nunca nos sentimos assim menosprezados por isso. A gente começava o quê? 12, 13 anos, a gente começava ali como entregador, como empacotador, como ciclista, ou seja, nós íamos vivenciando várias situações no escritório de contabilidade, na sala do advogado, nós íamos aprendendo. Com outras, hoje em dia, o governo barrou com medo desse inchaço do INSS, ninguém pode mais, então só pode como aprendiz numa empresa por 2 anos e acabou. Ou seja, a pessoa não vivencia outras expectativas para ela saber aquilo que ela quer ser no futuro.
Aí hoje a gente encontra os chamados adolescentes de 22 anos, que eu não concordo, entrando numa faculdade de Direito, 2 anos depois ele abandona, vai para uma de Filosofia, abandona depois de um ano, vai para uma Geografia e no final não se torna ninguém na vida. Por quê? Primeiro, não pode trabalhar porque vai inchar o INSS e vai aposentar novo. E no final, ele não tem experiência, ele não sabe o que quer. E a gente vê aí as pessoas se frustrando quando adultos, porque, eu queria ser. O que você queria ser na vida? Eu queria ser jogador de futebol. E por que não virou jogador de futebol? Porque meu pai não queria, meu pai queria que eu fosse advogado. E não tornou-se advogado por quê? Porque eu comecei o curso, não era aquilo que eu queria. Ou seja, falta vivência durante a fase de adolescência, daquele de buscar o conhecimento. E eu vejo que a gente retoma a fala talvez do nosso primeiro programa, a questão do ser e do ter. Eu conheço pelo menos 2 casos aqui em Uberlândia, não é fora, um de um rapaz e um de uma moça, na verdade 3, né? Quando por falar de filosofia, quando falaram para os pais que não vou ser advogado, você quer fazer filosofia. O outro, eu não sei se era que queria que fosse médica, e o outro também é advogado. Um caso que eu acompanhei de perto, a aluna chegou chorando, a minha aluna me ensino médio chorando. Eu falei, mas o que foi? Eu quero fazer filosofia. Veja que hoje eles estão ganhando, às vezes mais do que muitos advogados. Os 3 estão trabalhando na área. Felizes? Mas o pai ou a mãe dizia assim, isso não dá dinheiro. Então, você pode ser qualquer coisa, menos o outro. Né? Olha, se essas pessoas foram chamadas para a filosofia, elas só vão se realizar ali. E acho que nós concordamos na aula anterior que só é possível a felicidade dentro daquilo, quando a pessoa se realiza. Mas como eu vou realizar se eu colocar o ter na frente do ser? Eu não sou, mas tenho que fingir. O ideal seria ser e ter. Esse casamento é bom. Mas nos 3 casos eu acho que isso ocorreu. É verdade. Né? Eu acho assim, é difícil você ser feliz apenas pelo ter. Né? Mas também não quero ir na utopia aqui te negar uma alegria que se dá para conciliar o ser. Mas quando a senhora falou assim que para ter sucesso profissional, isso só é possível quando faz aquilo que gosta. Exato. Nesses 3 casos, o ter vem em consequência. Por exemplo, é chato ficar falando disso, mas uma dessas pessoas hoje ganha acima de 10 mil por mês. E não é toda profissão que dá isso. Então, assim, estou dizendo que é uma fala, mas dá para viver. E faz aquilo que gosta. E talvez se ela tivesse feito para agradar os outros, não estaria ganhando metade disso. Eu fico pensando, às vezes assim, eu enquanto pai, né? Eu digo para o meu filho, eu quero que você faça isso porque vai dar dinheiro, não quero que você faça aquilo outro. Se ele faz aquilo que eu quero e termina e fala, olha pai, eu fiz o que você me pediu, está aqui o diploma, muito bem, fica com o senhor, agora eu vou fazer o que eu quero. Ele foi extremamente obediente. Né? Ele Na fez minha o que eu época queria. de adolescente, quando eu fazia odontologia, eu tinha um colega que fazia medicina, por imposição do pai. Ele terminou, entregou o diploma para o pai dele, aqui está o diploma, eu vou ser fazendeiro, eu vou cuidar das fazendas, não quero trabalhar de médico. Bom, se nós todos pensássemos, se muitas pessoas pensassem dessa maneira, primeiro nós temos que ganhar para depois ter, nós não teríamos aí Esopo, que ganhou uma fábula, escrevendo contos maravilhosos e que suscitam tantos debates até hoje. Mas nós vamos dar um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouquinho no Ponto de Vista na TV. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3.995, Jardim Europa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.
Estamos de volta com Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Aqui na nossa bancada, Yara Carvalho Silva, Rogério de Almeida Muniz, Manuel Messias de Oliveira, que eu esqueci no começo do programa, mas agora eu lembrei, e Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Mas os últimos nomes sempre eu confundo um pouco, né? Não sei se é porque meu são 4 nomes, eu uso só os 2 primeiros, então eu acho que todo mundo deveria usar só os 2 primeiros. E acabou, pronto, Yara Carvalho, pronto. Agora vem, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, o nome fica muito comprido. Mas também pelo dinheiro que tem, o nome tem que ser maior. Yara, nós vamos falar um pouquinho sobre o positivismo, sobre essa ideia de ser feliz. O que nós podemos colocar agora para os nossos debatedores aqui da bancada? Eu diria assim, gente, olha, o amanhã é fruto de tudo que se faz hoje. Que sugestões podemos dar àqueles que nos assistem, de modo a contribuir para um amanhã com mais alegria, com mais prazer de viver, um amanhã com mais compaixão? Bom, a vida, se ela é única, se cada um de nós é completamente diferente do outro, né? Pelo menos em pontos essenciais, e justamente nessa diferença que nós nos completamos, é muito difícil dar uma receita. Mas eu acho que diante de que nós conversamos nesses 3 programas, podemos levantar pelo menos alguns dados. Primeiro, que mundo nós queremos? Acho que a primeira coisa é responder isso. A partir do momento que eu respondo que mundo, né, que mundo eu quero, eu teria que tentar construir. E não adianta nada eu falar assim, olha, você é a favor da paz ou da guerra? Você diz da paz. Eu te pergunto, o que está fazendo? Porque naquilo que nós queremos, acho que todo mundo sabe disso, nós lutamos para fazer. No que eu falei, né, Rogério? Não estou fazendo guerra. Não estou fazendo guerra. Não estou fazendo guerra. E ao contrário, E no dia a dia? tem gente que quando tem 2 pessoas mais ou menos encrencadas, ao invés de ele tentar apaziguar, ele fala que gosta da paz, mas ele fica, ó, e o que o Gregório disse? E o que o Rogério falou? Ou seja, aí me lembra aquela brincadeira da criança, quem for mais um, posso Eu tenho informação desse jeito. mais uma que você lembrou, Rogério. Agora. E agora também é passado. E depois a pessoa se Vale a afasta. pena ver de novo. A pessoa se afasta e diz assim, nossa, as 2 pessoas dessa posição brigando, ela fomenta a briga, se afasta, critica a briga e diz que quer a paz. A primeira coisa, que mundo nós queremos, e na sequência tentar vivenciar isso. E segundo, ter coerência com aquilo que você propõe. A gente também discutiu isso em vários pontos. Se eu falo que a ética é importante, não dá para usar a ética quando eu vou receber a ação, uma ética quando eu vou receber a ação e outra quando eu vou sofrer a ação. Então eu deveria buscar a coerência de princípios, né? Infelizmente, nós assistimos isso o tempo todo. As pessoas têm uma dupla regra moral. Ela vai agir, é uma. Ela vai receber a ação, é outra. E ela deveria buscar, se é bom quando eu estou recebendo, deve ser bom também quando eu vou agir. Né? E nessa coerência, eu acho que ela é fundamental para a gente educar os próprios filhos ou aquelas crianças que talvez a gente se coloque como um espelho, exemplo, será que não dá para isso? Porque não adianta nada eu falar assim, filho, mentira é feio. Troca o telefone, a gente já falou disso, a gente já disse. Fala que a mamãe e fala que o papai não está. Na busca da coerência. Eu fico pensando nessa, o amanhã, né? Essa possibilidade que deve acontecer, né? Ou que eu gostaria que ainda acontecesse, né? Mas o amanhã é o presente do hoje, né? Então eu fico pensando, até tem uma fábulazinha muito interessante que um jornalista chegou perto de Deus e falou assim, posso fazer para o senhor 3 perguntas, mas eu preciso que o senhor me devolve lá na terra, senão eu não posso contar. Tem jeito de subir? Aí Deus falou, não, vem cá, ele subiu. Aí Deus falou para ele, olha, o que você vai me perguntar não é essas perguntas assim do tipo, como é que faz para entender a mulher? Não, não é isso que você quer perguntar, não, né? Porque todo mundo... Ia ser mais complicado. E todo mundo fica me perguntando isso, né? Ele falou, não é isso não, eu quero te perguntar o seguinte, quando o senhor está aqui sozinho, aqui nos seus aposentos, o que deixa o senhor rindo sozinho aqui, que nós seres humanos fazemos lá embaixo, que o senhor fica rindo sozinho?
E aí Deus falou assim, 3 coisas me divertem muito no ser humano. Primeiro, quando o ser humano é criança, fica doido para virar adulto. Então, se Deus quiser, eu vou virar adulto. E aí pronto, acaba todos os meus problemas que eu já virei adulto. Quando ele vira adulto, ele fica doidinho para voltar a ser criança de novo, para ser jovem. Observe que cada vez que vamos caminhando para amanhã, ficando mais velhos, vamos envelhecendo no processo, temos uma vontade enorme do caminho de volta da juventude. Né? E aí, segunda coisa que me diverte no ser humano, vive hoje pensando amanhã. Vamos, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. Dessa forma não vive, nem hoje, nem amanhã. Né? Essas preocupações exageradas. Né? E aí eu tenho que voltar lá no mestre maior de novo, e ele diz assim, por que temos preocupações que são exageradas? Né? As aves, elas não semeiam, elas não plantam, mas elas alimentam. E levanta cedinho. E levanta cedo. É verdade. As flores, elas se vestem de um esplendor tão grande que nem Salomão, em plena glória, jamais conseguiu se vestir como elas. Então, por que as preocupações exageradas? Cuide da preocupação hoje. Amanhã, cuide da preocupação de amanhã. Então, viva. Né? Eu acho que o grande convite é a vida. O grande convite é a felicidade. O grande convite é a realização nossa enquanto pessoa. E a terceira regrinha que Deus colocou para os jornalistas foi o seguinte: nós perdemos a vida, a saúde, para ganhar dinheiro. A gente gasta a saúde toda nossa para ganhar dinheiro. Não almoça direito, come qualquer coisa ali para poder, entendeu? Porque não pode ir em casa, não pode fazer aquilo outro. Depois ganhou dinheiro, gasta o dinheiro todinho para ter a saúde de volta. Então essas dimensões do ser humano, essa dimensão do amanhã, essa dimensão assim, a gente mal dá conta de viver verdadeiramente o presente e já estamos pensando, mas de uma forma muito intensa, como é que vamos viver amanhã. Então, eu penso assim, o dia de hoje merece as preocupações de hoje, então vou deixar algumas preocupações que eu posso ter amanhã. Então vamos resolver amanhã. É viver melhor. Não é? Agora, nessa tacocracia, nessa correria danada da vida, corre para lá, corre para cá, corre para cá, e aí a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A sensação de não produzir, né? É um negócio louco, né? Parece que se eu estiver com 2, 3 empregos fazendo 3.000 coisas, estou perdendo minha produtividade. Então eu acho que essa sensação, ela escraviza o homem. Etienne Labouretier é o discurso da servidão voluntária. Servimos ao quê? Servimos a quê? Que poder é esse que nos faz ser tão escravos, que nem percebemos que somos escravos? Olha, você não temos nem consciência que estamos servindo a determinadas coisas. É um discurso de uma servidão voluntária. Eu acho que são questões muito sérias. O Manuel disse muito bem, e eu termino aqui. Ética não pode ser ciência, de teoria. Não adianta esse negócio da gente... Às vezes as pessoas querem discutir ética, conversar de ética, mas as ações não são éticas. Então, ética não é uma ciência que você unicamente teoriza. Ética tem que ser uma ciência existencial, tem que ser a ciência da prática, tem que ser a ciência do cotidiano. Eu lembrei até uma certa história que você contou agora sobre a ética, né? Que em certo local estava tendo a Piracema, como nós estamos vivenciando a Piracema agora, mas a partir da meia-noite já poderia pescar. E o pai levou o filho para pescar antes da meia-noite. E o filho pegou um peixe enorme. E o pai olhou para ele e falou, mas não deu meia-noite, nós vamos ter que soltar o peixe. Ele falou, pai, mas eu nunca mais vou pegar um outro peixe igual. Ele falou, olha, meu filho, você vai ter que esperar ou viver com isso pro resto da sua vida. Ou seja, só porque não tem ninguém em volta, você não vai devolver o peixe. Então devolva o peixe agora, que você vai aprender que o respeito, a ética e as leis, o cumprimento das leis é importante para a sua vida. E ele devolveu o peixe, ele sabendo que ele nunca mais conseguiria pescar um peixe daquele tamanho. E ele nunca mais conseguiu pescar, mas toda vez que ele lembrava dessa história, ele lembrava que ele tem que ser ético, não às vistas dos outros, mas às vistas dele mesmo. Se ele viver com ética para si mesmo, ele estará ajudando o mundo. Agora você imagina um pai que educa um filho nessa perspectiva, eu pergunto, que homem ele educa? Né? Que ser humano ele educa? Por mais que as pessoas pensem que ele é um bobo, que ele é isso, que ele é aquilo outro, que ele é... Nossa, só você que faz um troço desse, você é bobo demais. Não, existem princípios que norteiam as nossas ações. Eles são princípios que são crenças. É por isso que eu vou agir assim. É porque é aquilo que eu aprendi como valor. É aquilo que eu internalizei. É isso que eu quero viver. Então,
princípios que precisam ser observados Perfeito. na organização da sociedade. Perfeito. Esse valor, olha, quanto custa ensinar isso? Quanto custa ensinar a pessoa aquilo que é valor? Filho, você abre mão hoje. Filho, você precisa aprender a esperar. Hoje nós não educamos assim. Quantos pais se endividam para poder dar para o filho aquilo que ele quer em tempo real? Não faz sentido. E aí realmente não faz sentido, porque precisamos dessa coerência das nossas vidas. Né? É o que a gente vai dizer assim, honra o pai, honra teu pai. Porque quando tu fores pai, então serás honrado. Né? Como eu posso cobrar do meu filho a honra quando ele me viu tratar o avô de uma forma tão delicada? Como é que eu posso pedir para o meu filho que ele me honre nas suas ações? Nós temos que dar os bons exemplos. Não tem E viver positivamente. Bom, infelizmente o nosso horário chegou ao fim, né? Já estamos aí em mais um programa, nós vamos ter que voltar para debater outros temas, porque mostramos que conseguimos chegar num consenso. Pelo menos nós não somos tão assim conflitantes com os nossos pensamentos. Não que nós sejamos unânimes, mas é porque nós temos mais ou menos uma consciência de que é tão fácil chegar à felicidade e ao amor, desde que a gente entenda que o outro, que está do outro lado da nossa televisão, também entenda que é possível e é preciso que se discutamos, que se busquemos essa valorização. Ou seja, que existem os programas que buscam, através do sensacionalismo, a riqueza, o dinheiro. Nós estamos buscando pelo menos uma paz interior para nós, e aquilo que nós internacionalizamos dentro de nós estamos buscando levar até os nossos telespectadores. Não é, Yara? Bom, Ponto de Vista na TV está terminando agora. Está terminando agora, quase que não sai, enrolei a língua. Eduardo, muito obrigado pela presença. E aí eu lanço uma reflexão para os nossos telespectadores. Que mundo nós queremos para os nossos filhos? Ou que filhos nós queremos para o nosso mundo? Boa noite, obrigado. Agora nós aproveitamos essa pergunta do Eduardo e manda para onde, Eduardo? Qual o e-mail? Para o pessoal responder. Para a gente voltar aqui na bancada. Eduardo@adesg.com.br. Eduardo@adesg.com.br. Mas se quiser escrever para a Yara, que é mais fácil, Yara é menor do que Eduardo, qual que é, Yara? yaracsilva@yahoo.com.br. E fica uma sugestão para você. Refletir um pouco sobre aquela máxima de Madre Teresa: a paz do mundo começa em você. Com certeza. Rogério, qual que é o seu e-mail? Podemos passar? Pode. R. Almeida Muniz com Z, @yahoo.com.br. Se quiser comprar um livro também, pode mandar também. Rogério, manda um livro para mim. Manuel, qual que é o seu? Messias Filo, de filosofia. Só Deus coloca filho, né? Não, é Filo. @yahoo.com.br. Só queria uma coisinha no final, uma frasezinha no final. Trabalhar em nós, nossa capacidade elástica. Né? Quando a gente pensa que somos muito rígidos, temos uma capacidade elástica que nós precisamos aumentar. Com certeza. Obrigado, Manuel. Boa noite. E só lembrando, eu preciso que a gente ame. Quando a gente amar, tudo fica fácil. Com certeza, mas nós temos que amar com ética, com sinceridade e saber respeitar o outro e enxergando o outro em nós. Bom, na bancada hoje, Yara Carvalho Silva, professora, também um mestre de educação, pesquisador, autor de livros, Rogério de Almeida Muniz, e também o professor mestre em filosofia, né? Educação e filosofia, Manuel Messias de Oliveira e Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, o nosso presidente da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Gregório José termina aqui com mais um Ponto de Vista na TV. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.